Fala galera, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo no nosso canal. Nesse vídeo temos aqui um Redmi 9. É o Mi 9. Esse aparelho aqui, pessoal, ele não está ligando. Veio de um lojista, né, para a gente fazer o reparo. E vamos fazer o reparo aqui para vocês verem, certo? Vou mostrar para vocês como é que ele se comporta na fonte, o que ele está apresentando, e a gente vai em busca aí de uma solução para esse aparelho, beleza? Deixa eu pegar aqui só o cabinho aqui da fonte para estar mostrando para vocês aqui como é que está o comportamento dessa placa. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, ó. Coloquei o aparelho, deixa eu aumentar mais a imagem. Estou com uma mão só aqui, segurando o aparelho. Ó. O aparelho está plugado aqui sem pressionar o power, certo? O aparelho está aqui sem pressionar o power. Ele me mostra esse consumo aqui na fonte, certo? A gente já vê que temos um consumo primário aqui, né? Provavelmente essa falha vai estar relacionada a malhas primárias. Quando eu pressiono o power, pessoal, vou pressionar aqui o power para vocês verem. Pressiono o power. Ó, pressiono aqui o power. E o aparelho ele ainda se movimenta. Ele tenta startar de algum jeito. Ó, vamos ver se ele vai sair dos 81. Tem hora que ele, ó, tá vendo? Tem hora que ele tenta, né, fazer algum procedimento aqui, né, tentando startar a placa, mas por algum motivo está bloqueando a inicialização do aparelho, beleza? O que vamos fazer aqui, pessoal? Primeira coisa que iremos fazer é justamente verificar se temos esse consumo pela malha VBAT ou se esse consumo ele vai aumentar quando a gente analisar a malha VPH-PWR, né, que é a malha depois do IFPMIC. Então, o IFPMIC praticamente é uma ponte entre a VBAT e a VPH-PWR, certo? Lembrando que em alguns esquemas elétricos aí, o nome, né, da malha VBAT pode mudar para VBattery, pode mudar para BAT Plus, certo? E a VPH-PWR também ela pode mudar em alguns tipos de esquemas elétricos, certo? Mas o conceito é justamente o mesmo, é a mesma coisa, beleza? Vamos lá, galera. Analisando aqui o esquema elétrico desse aparelho, eu abri agora e vamos analisar juntos. Vamos identificar primeiramente aqui o IFPMIC da placa. Quem é aluno nosso já sabe como fazer esse procedimento. E lembrando, se você ainda não é aluno, estamos no período promocional de aniversário, certo? A GFCell Assistec, né, no caso eu mesmo, estou fazendo aniversário, né, esse mês, agora dia 15, quinta-feira, e com isso a gente fizemos aqui uma promoção, né, para aquelas pessoas que querem adquirir o nosso treinamento e por algum motivo, né, por algum comprometimento financeiro, às vezes não pode estar adquirindo, a gente fez uma promoção, né, uma promoção aí que ela tem um tempo limitado, certo? E também temos um teto aí para alunos, né? Então, quando a gente chegar a um limite, a gente vai finalizar a promoção. Então, se você ainda não adquiriu o treinamento nosso, adquira, está num preço acessível para todos, certo? É só clicar aqui no link na descrição ou você clica no link que eu vou deixar fixado aqui no comentário, beleza, galera? Vamos lá, pessoal. Vamos procurar o IFPMIC da placa, né, baseado aí na experiência que a gente tem como técnico, certo? Vamos ver aqui um lado da placa, outro lado da placa. A gente percebe que temos aqui um componente que do lado tem uma bobina grande, né, um indutor grande, e provavelmente seja esse o nosso IFPMIC. Pode ser, pode não ser, a gente vai analisar. Vimos aqui que temos dois componentes aqui, provavelmente dois Power Manage, né?
faz um processo, né? Um processo de inicialização, o outro ajuda no processo e alguns outros processos também na placa. É comum, né, principalmente os aparelhos da Xiaomi, que a gente encontre dois Power Manage, né, um auxiliando o outro na placa, né, desses smartphones. Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui esse componente, o U5501. Vamos ver se ele é o IFPMIC. Se não for, a gente vai procurar, certo? Vamos colocar aqui e vamos lá. Deixa eu dar ver. Seria o U5501, né? Elétrico que é 5500. Cinco seis zero um, vamos procurar aqui. Vamos fazer melhor. Vamos aqui no conector de bateria. Vamos procurar pela malha V-Battery. Tá aqui. V-Battery. Aqui ela sai como V-Bat mesmo, né? Como vocês podem ver, BAT-ID, que é uma malha de identificação de bateria, BAT-Termo, que é uma malha de avaliação de temperatura, né? Para a CPU entender como é que está aqui a temperatura dessa bateria. E aqui temos a V-Bat, beleza? A V-Bat ela vai para esse componente aqui, que é o U5201. Então não é aquele componente que é o J, cadê? A gente tinha colocado o U5501, não é ele. Seria o U52, certo? 5200. U5200, vamos colocar aqui. Não iremos achar por conta. Vamos digitar aqui. U5200. 5200. Tá. Está aqui o nosso IFPMIC, beleza? Aqui, galera, U5502, U52, pronto, esse aqui, U5200. Esse aqui é o nosso IFPMIC, beleza? Por que, gente? Por que é o nosso IFPMIC? Como é que eu faço para identificar um IFPMIC? É só você, ó, seguir a malha V-Bat, certo? Ela vai cair no IFPMIC da placa, como vocês podem ver, ela cai bem aqui, beleza? E ela sai como VPH-PWR, ok? Ela entra como V-Bat, né? Sai como VPH-PWR. Então a gente já vê que temos V-Bat e VPH-PWR, já é um indício que temos um IFPMIC aqui. Outra coisa, né, que a gente pode estar analisando é justamente as malhas, né, de USB que chegam para o IFPMIC. Aqui a gente tem malhas do tipo USB, certo? Ó, malhas USB, até as malhas de CC1 e CC2 também vem para cá. E temos também a malha de USB OVP VBus, né, uma malha de 5 volts da parte de carregamento que vem para esse circuito integrado. Então aqui temos o IFPMIC, né, por algumas características observáveis que a gente pode ter em relação a esse componente, beleza? Se você tem dúvida se realmente é o IFPMIC ou não, é só você verificar se tem entrada de malhas de USB, se tem malhas de VBus, se tem malha de VBAT e malha de VPH-PWR. Se todas essas malhas estão se encontrando em mesmo circuito integrado, né, temos aí 99,9% de que esse componente seja o nosso IFPMIC. O IFPMIC, ele é, pessoal, um CI de carga, certo? Ele faz o chaveamento, né, das cargas principais da placa acerca, né, de carregamento,
fazer com que esse aparelho ligue, certo? E o que a gente vai fazer aqui é justamente o seguinte: quando eu falei para vocês que a primeira coisa que tem que fazer quando a gente pega um consumo primário é verificar, avaliar se o consumo ele está antes ou depois do IFPMIC, isso nos faz entender se aqui na frente VPH-PWR alimenta diversos componentes na placa, diversos componentes como Power Managers, como amplificadores operacional de áudio, né, e os PAs, né, do setor de radiofrequência, CI octa, DC-DC, casos aí dos drivers do backlight, também são alimentados por esse circuito, por essa malha primária, né, entre outros componentes que também recebem alimentação primária. Então, quando eu tenho um consumo primário, eu devo primeiramente certificar de que esse consumo ele está na minha VBAT ou se ele está após a VBAT, certo? Porque aí a gente já consegue eliminar diversas hipóteses, ok? E a partir dessas hipóteses que a gente elimina, a gente se aproxima mais da falha. E é justamente isso que eu quero nesse momento. Eu não quero agora saber qual é o componente que está com falha. Porque se eu for ficar procurando o componente aqui, eu acabo atrasando mais a minha análise, demorando o processo de diagnóstico, né? E isso faz com que eu tenha uma produção bem menor, né, na minha bancada. Então eu quero agilidade. Então, para que eu possa agilizar o processo, eu devo, né, trabalhar com protocolos de análise. Então a primeira coisa que a gente faz é justamente encontrar IFPMIC e verificar se esse consumo ele muda, né, quando a gente aplica essa tensão de VBAT na VPH-PWR. Por quê? Porque o IFPMIC ele tem um controlador, né, que ele pode bloquear a corrente elétrica. Ele tem o OCP dentro dele, né, que é justamente um componente que faz o controle, né, da corrente. Ou seja, quando se há um pico, né, de corrente elétrica, algum curto-circuito na placa, esse OCP ele trabalha justamente para proteção sobre correntes altas, né? Temos os OVPs, que são componentes que agem, né, justamente para bloquear ou justamente para proteger a placa, né, de surtos de tensão. E temos o OCP, né, que muitas vezes ele não vai estar externo, ele vai estar dentro do próprio IFPMIC, justamente para bloquear, né, em casos aí de que haja um problema aí em relação a um consumo muito excessivo da corrente elétrica, né, para que não haja danos a componentes que estão ligados à malha VPH-PWR. Por exemplo, tem um consumo em VPH-PWR que está a, sei lá, 4 amperes. Né, um consumo alto vai queimar aquele componente, vai danificá-lo e provavelmente alguns outros componentes ao redor vão entrar em fuga de corrente. Para que não haja isso, o nosso IFPMIC ele trabalha justamente para não deixar que isso aconteça. Então, o que ele faz? Ele bloqueia o consumo de corrente, não permitindo que essa corrente de 4 amperes, né, ela fique passando para dentro do aparelho, ou seja, passa uma corrente bem menor. No caso aqui está passando a corrente de 85, né, 80 mA aproximadamente. E aí eu não sei se eu tenho curto na VPH-PWR, a gente vai ver agora, certo? O que eu vou fazer? Eu vou desconectar aqui toda a minha placa. Deixa me tirar tudo aqui. Deixa eu ver se está com... Deixa eu tirar aqui o chip. Ainda está com o chipzinho aqui, a gavetinha do chip. Vou colocar a gavetinha aqui e vamos começar o processo de análise. Uma análise um pouco mais específica agora, ok? Deixa eu ver aqui para não... Vamos fazer uma análise visual na placa, né? Vamos verificar algumas coisas antes
E ó, tem um parafusinho aqui ainda, ó. Vamos tirar esse parafuso. Como eu disse para vocês, o cliente, né? O cliente informou ao nosso lojista que esse aparelho ele estava utilizando, beleza? Utilizando e simplesmente o aparelho parou de funcionar, né? Do nada. Então provavelmente houve algum problema aqui. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos tirar, por exemplo, a blindagem. Deixa eu desconectar essa câmera aqui. Eu vou deixar as outras câmeras aqui ainda. Ou não. Deixa eu tirar logo as câmeras também. As outras câmeras. Vou colocar as câmeras aqui, pronto. Sem as câmeras plugadas, galera, a gente vai remover essa blindagem, certo? Não sei se ela, se a gente consegue ter acesso aqui a ela. É aqui que está o nosso IFMI, né? Então, vamos ver aqui qual é o acesso que a gente tem aqui. Se a gente precisa cortar essa blindagem ou se a gente consegue ter acesso aos componentes que necessitamos. Aqui a gente já vê, ó, que a gente vai precisar remover essa blindagem mesmo, né? Não vou conseguir medir aqui os componentes aqui abaixo. Vou remover aqui essa fita. Lembrando que na grande maioria das vezes esse consumo de 80 mA ele não vai aquecer, né? Com a câmera térmica provavelmente a gente encontra, mas a gente pode encontrar um componente que não é o causador do curto ou da fuga, né? Então primeiro a gente tem que fazer uma análise fria, né? Uma análise onde a gente vai utilizar o multímetro, né? A gente vai fazer uma análise quente utilizando também alimentações, mas antes de qualquer coisa, antes de colocar câmera térmica e tudo mais, a gente precisa fazer alguns testes aqui para certificar, né, algumas coisas que necessitamos. Então vamos lá, vou tirar aqui essa blindagem. Vamos tentar puxar aqui.
ficar levantando porque, ó, aqui embaixo a gente tem uma base que prende um lado do outro. Pronto, pessoal. Vamos só tirar essa rebarba que fica. Vou ficar batendo aqui no multímetro na hora que a gente for medir. Aqui tá o IFPMIC, né? Ele é o PM 8150B, certo? Ele faz a função, na verdade é um PMIC, isso aqui. É um PMIC com uma função aí de um IFPMIC, né? Na verdade seria um PMI, um IF, né? Só que ele está com o nome PM, gerenciador de tensões, né? Vou aqui que fica com pózinho aqui. E agora sim, galera, estamos aqui diante do nosso componente, né, que queremos analisar. A primeira coisa que vamos verificar vamos voltar aqui e eu preciso analisar a saída desse componente, certo? Se eu sei que plugando na malha VBAT, plugando a minha fonte em malha VBAT, eu já tenho 80, né, miliampere de consumo, eu já posso entender que temos tensão entrando por esse componente, provavelmente, certo? Só que eu quero saber qual é a tensão que está saindo dele e se temos aqui, né, algum curto após esse componente ou se continua essa fuga, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que iremos fazer, temos aqui a malha bootcap, certo? Onde temos um capacitor ligado em paralelo, em série que diga, certo? Ele não está ligado ao paralelo no GND, está ligado, ó, um lado nessa malha bootcap, outro lado aqui, certo? Um lado ele gera uma alimentação aqui para ele mesmo, ok? Estruturas Qualcomm, na grande maioria, tem essa função, né? Os IF, os PMI, coisa do tipo. Mas enfim, vamos pegar aqui desse outro lado a malha, né, VPH-PWR, e eu vou pegar aqui esse capacitor, o C5455, capacitor aqui de 10 microfarad, uma tolerância aí de 20%, certo? De margem de erro. Um capacitor que ele suporta até 10 volts, ok? Essa numeração é do seu tamanho, né? 0402, tamanho aí do capacitor. Agora vamos lá, galera. Vamos verificar aqui no layout onde está localizado esse componente. Está aqui localizado. No caso, seria esse componente aqui. Cadê? Deixa eu me ver. Do lado da bobina, né, do indutor. Seria esse primeiro componente aqui, né, esse capacitorzinho aqui. A gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou pegar o meu multímetro e vamos verificar com o multímetro se temos curto nessa malha. Ok? Se com o multímetro ele mostra continuidade. Primeira coisa, vamos utilizar o multímetro aqui, né? Vou colocar o multímetro próximo aqui do microfone, para se caso ele bipar aí vocês escutarem, beleza? Esse bip desse multímetro é um pouco baixo, eu gosto dele por conta disso, né? Já falei, já fiz vídeo sobre ele aqui. Ele é o MT5300. Inclusive vou estar deixando até aqui na descrição do vídeo, né, um link para vocês poderem adquirir, caso vocês queiram. É um multímetro bem discreto, é bem semelhante ao Vice VC99, né, mas ele tem um bip mais baixo, e isso me atrai um pouco nele. Vamos lá, vamos ver aqui se temos continuidade ao GND,
nesse capacitor. De um lado está bipando, a gente está escutando. Ó. Ó. Bipando. Do outro lado também temos bip. Ó. O multímetro zerou de um lado. O multímetro me deu uma baixa resistência do outro. Tá? Então aqui, galera, a gente percebe que temos aqui, vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Observem aqui o multímetro. Contigo, bota ele mais próximo aqui. E perceba que tem aqui uma resistência. Uma resistência aqui. Então, pessoal, tive que parar aqui rapidinho, mas vamos voltar aqui. Ó, vou mostrar para vocês o seguinte. Perceba aqui, ó, a gente tem o GND, certo? O GND ele chega bem próximo a zero no nosso multímetro, praticamente zerou. Do outro lado aqui, a gente tem uma resistência de aproximadamente 36 ohms, certo? Isso nos leva a crer, né, que temos aqui, na verdade, temos uma baixa resistência. Malha de VPH PWR não pode ter uma baixa resistência, beleza? Então a gente já percebe que após o IFPMIC já temos aqui após o IFPMIC um consumo, né? Uma malha que ela provavelmente está danificada, né? Por algum componente e está causando essa baixa resistência. Algum componente com uma fuga alta ou com um curto-circuito aqui está causando essa baixa resistência na malha, certo? Essa malha deveria ter em torno aí de 400, 450, 500 milivolts e temos aqui 36 ohms, né? Se a gente for medir aqui, por exemplo, em milivolts, né, vamos fazer uma condição reversa. Opa, bati aqui no multímetro. Vamos fazer aqui uma condição reversa, por exemplo. Vou colocar assim nesse lado, porque aí fica melhor para vocês verem. Condição reversa aqui. Vou colocar o multímetro na escala de diodo. Vamos verificar aqui na escala de diodo. Ponteira vermelha vai no GND. E o que é que temos no diodo? Ó, 52 milivolts. Uma malha que deveria ter em torno aqui de 400, né, 500 milivolts, temos aproximadamente o valor aqui de 53 milivolts. Isso nos mostra que temos sim uma fuga, né, de corrente, provavelmente, certo? Não seria exatamente um curto-circuito, na fonte pode se comportar como um curto, né, mas o que vemos aqui é um consumo de uma fuga de corrente, né? Na verdade, está mostrando aqui pra gente como se fosse uma fuga, né, em condição reversa e também em escala de ohms. Deixa eu tirar aqui, a gente vai injetar uma tensão agora na placa. Próximo passo do nosso protocolo, para a gente checar aqui qual é o consumo que está apresentando após o IFPMIC. Se é o mesmo consumo que apresenta na VBAT ou se esse consumo ele é amplificado, né? Ele aumenta depois que a gente injeta aqui um consumo, uma tensão, né, na verdade, nessa malha, beleza? Deixa
Deixa eu colocar aqui pro lado. Deixa eu só pegar aqui, pessoal, a garrinha pra gente utilizar aqui como... Vou colocar aqui a garrinha. Deixa eu soldar aqui essa garrinha aqui. O fio soltou e eu quero soldá-la bem aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui a garrinha. Tem um fiozinho aqui, mas ele soltou. E eu quero... soldar assim mesmo. Foi demais aqui, deixa eu ver. Vou pegar aqui, ó. Pra gente colocar aqui. Tem um fiozinho aqui que eu uso. Eu gosto de utilizar ela para prender aqui. Vamos ver se eu consigo aqui desse jeito. Deixa eu pegar aqui um suporte aqui para colocar a câmera para a gente poder estar verificando aqui juntos o consumo que vai apresentar quando a gente injetar uma tensão na malha de VPH-PWR. A fonte, pessoal, que a gente vai ver é justamente essa daqui, certo? Essa daqui, ó. Tô colocando a mão, né? Tenho duas fontes aqui, mas eu estou utilizando justamente essa outra. Vamos ver aqui se há consumo aplicando aqui. Vou colocar aqui o GND. E vamos injetar aqui um consumo. Consumo que eu vou injetar uma tensão aqui, na verdade. Eu vou deixar aqui em 2 amperes. Proteção. Colocaremos aqui 3 volts, ok? E vamos injetar aqui um capacitor. Aqui temos aqui, ó, um consumo de 72 milivolts, certo? Um consumo aqui de 72 milivolts, ó, 100 e alguma coisa, 72, e temos uma... Deixa eu injetar aqui com o multímetro que fica melhor, colocando a ponteira aqui do multímetro. Olha lá, 103 e 72, né? Se eu injetar aqui antes, na VBAT, vamos ver isso aqui, 120 e 72 também, 72 aqui na VBAT. E 72 aqui também na saída do IFPMIC, né? O que é que isso nos leva a crer, pessoal? Isso aqui nos leva a crer
que vamos pegar aqui o esquemático, certo? E vamos verificar o seguinte aqui, né? Que temos aqui, temos uma bobina, um indutor, que ele está tanto ligado ao IFPMIC, certo? Como também ele está ligado à malha VPH-PWR. Eu posso tirar essa bobina daqui, esse indutor, né? Para a gente verificar para onde está esse consumo, se ele permanece indo para VPH-PWR ou se ele vem para IFPMIC. Se ele vir para IFPMIC, já sabemos onde está a falha, né? A falha está provavelmente aqui em algum componente da VBAT ou no próprio IFPMIC. Eu já, né, chego à conclusão aqui, chegaria a uma conclusão, né, de que possivelmente teríamos uma falha aqui 90%, que essa falha estaria em IFPMIC, porque é um CI de carga, é um CI que ele trabalha, né, com a tensão 5 volts, ele trabalha com tensão 4 volts, ele faz chaveamento e ele pode, né, causar uma fuga, algum problema aqui, né, e isso vai fazer com que haja uma falta de alimentação aqui nessa tensão. Essa fuga vai roubar a tensão, não vai haver tensão correta para o PMIC, certo? E por conta disso o PMIC não starta a placa. Ok, pessoal? Então a gente vai fazer o seguinte, como vocês podem ver aqui, né, tudo indica, se a gente tirar essa bobina aqui, tudo indicará que se essa fuga tiver aqui para o lado do IF, né, podemos ter uma fuga, um curto-circuito aqui no próprio componente, ou até esse capacitor aqui, ó, né, o capacitor C, vou mostrar para você, ó, esse capacitor aqui, o C5004, ele pode ter causado aqui algum problema, né, e apesar que ele não fecharia curto aqui na malha, né, porque ele está ligado em série, né, mas ele pode ter causado algum defeito, algum problema e causado uma fuga interna nesse componente, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos tirar primeiramente o indutor, vamos tirar o indutor agora e vamos ver para onde é que está essa fuga, né? Então agora a gente já se aproxima mais do problema, beleza? Vamos lá, galera. Deixa eu pegar aqui rapidinho, pessoal, o fluxo. O fluxo está seco aqui, eu vou encher aqui o potezinho para voltar aqui, para a gente não perder muito tempo. Eu acho que dá para fazer isso rápido, né? Deixa eu pegar aqui, colocar aqui, a gente vai usar o fluxo agora para tirar esse componente. Então deixa eu só encher aqui para a gente começar aqui, beleza? Vamos lá. Deixa eu baixar um pouco aqui a Então vamos lá, pessoal. Consigo deixar ele aqui. E vamos lá, né? Colocar fluxo. O indutor foi demais. Então calor para lá para não acabar batendo aqui na nossa CPU.
colocar o indutor aqui e esperar que essa placa esfrie, galera. Vamos esperar que essa placa esfrie. A gente vê para que lado está esse consumo, certo? E agora a gente vai praticamente se aproximar ainda mais da falha, né? E se aproximando mais da falha, a gente vai chegando até o componente que está causando, né, esse problema. Então veja como é que se faz uma gota. Posso queimar na mão, não sei agora. Veja como é que a gente faz, né, a análise, né, todo passo a passo aí para vocês. E isso aqui é um pequeno protocolo que a gente está seguindo, né, de carga, mas se você quer aprender mais aí sobre analisar outros setores da placa, né, como Bluetooth, Wi-Fi, falhas de rede, falhas de inicialização, né, inicialização é pós-power, onde o aparelho consome trava na fonte, consome zero, ou até mesmo outras falhas como de áudio, né, de microfone, diversas falhas, pessoal. Ou seja, todo tipo de falhas aí que tem uma placa de smartphone, você pode estar aprendendo aí com a gente no nosso treinamento, beleza? Então não perca tempo, o treinamento está num valor bem acessível. Tem uma coisa aqui que caiu aqui, vamos tirar ele. Não é uma marcação isso aí, eu pensei que era alguma coisa aqui embaixo. Pronto, pessoal, agora vamos analisar com a fonte de bancada. Vou colocar novamente aqui para a fonte. É claro, né, tá consumindo um valor menor, porque também eu coloquei 3 volts, beleza, galera? Vocês lembram que tinha dado 85 e tal, né? Eu colocar aqui 4 volts, por exemplo, o consumo ele vai apresentar lá como estava anteriormente, né? Vamos lá, vou plugar aqui GND. Deixa eu utilizar aqui a ponteira do multímetro para ficar melhor. E vamos lá, né? O lado do IFPMIC é esse aqui. Colocamos aqui no lado do IFPMIC, não temos consumo, certo? Ou seja, o consumo foi embora. Colocando aqui para o outro lado, temos o consumo aqui, ó, de 85 mA. Ou seja, o consumo não está no lado do IFPMIC, e sim para o lado do PMIC, né? Não está para o lado do IF, está para o lado do PMIC. Beleza, galera? Então isso aqui, ó, já comprovou para a gente, ó, como vocês podem ver, que o consumo ele não está para o lado do IF. Se eu pegar agora, injetar aqui na VBAT, por exemplo, vamos injetar aqui no test point da VBAT, injetar aqui no test point. Opa, não entendi nada. Isso aqui é VBAT. Será que é VBAT? Será que não é VBAT? Consumo aqui de 136. Vamos olhar esse direito aqui, galera. A gente tem um test point. Deixa eu pegar esse test point aqui na VBAT. Vamos ver que test point é. Deixa eu voltar aqui, malha VBAT. Peguei esse TP aqui, né? TP 5404. Será que eu estou aplicando tensão do TP certo? Se não, cadê tensão? Ó, VBAT. VBAT temos
Ó. Isso aqui é o TP da VBAT, certo? Então, se é o TP da VBAT, eu vou injetar tensão no TP da VBAT. Ó, injetei a tensão aqui, temos 85 milivolts. Certo? Ó, vou injetar aqui TP na VBAT. TP da VBAT, 85 milivolts. Ok? Girando a placa, eu vou injetar aqui, ó. Na saída, também tenho. Aqui, eu tenho uma entrada que não me mostra esse consumo. Porém, eu posso ter um retorno aqui para IFPMIC. Certo? Eu já mostrei isso aqui em outros vídeos, que a gente tem retornos para IFPMIC. Em alguns casos, né? Aqui não mostra de forma detalhada, certo? Porém, ó, seria um lado para VPH-PWR, certo? Que seria o lado capacitor. Agora, esse lado do capacitor, ele também, ó, ele entra novamente para VPH-PWR, certo? Que está dentro do IF. Ou seja, até aqui essa malha, ela volta. Então, mesmo injetando uma tensão aqui, vai mostrar um consumo, né, porque está ligado IF. Aqui, nesse bloco aqui de switch, não teríamos, né, a falha. Porém, temos um outro bloco que apresenta para a gente uma fuga. E é justamente a parte, né, de PWR. Aqui a gente tem a VBAT PWR. VBAT PWR, vamos pegar aqui esse capacitor, ó, vou pegar ele na VBAT. Vamos verificar onde ele está. Seria o último componente aqui, ó, na parte de baixo. Vamos ver se tem consumo aqui. Vamos lá. Temos um capacitor em cima do IF. Esse capacitor aqui. Esse aqui é o terra, né, dele. Do outro lado, ó, tá vendo? VBAT. Isso aqui é pura VBAT. Temos aqui 85 mA. O que nos leva a crer aqui, galera? Me leva a crer novamente que temos uma possível falha de IFPMIC. E agora eu preciso descartar essa possibilidade por inteira. Certo, galera? Eu preciso descartar essa possibilidade por inteira. Porque na malha de charge, como vocês podem ver aqui, na malha do switch, essa malha está liberada, certo? Em switch, aqui, ó, nesse bloco, como vocês podem ver, o componente ele pode causar falha por blocos. Esse bloco do IFPMIC não tem falha, não temos fuga nesse bloco. Porém, em outros blocos podemos ter uma fuga, e sim um bloco de PWR. VBAT PWR, né? Aqui temos VPH PWR, ligado aqui também nesse bloco, aonde apresenta para a gente uma fuga de corrente. Ok, galera? Uma fuga de corrente aqui. Se temos uma fuga de corrente aqui, na VBAT, e continuamos aqui colocando, injetando a tensão, e temos aqui uma fuga, ainda há possibilidades desse IFPMIC estar com problema, certo? E o que a gente vai fazer? Vamos sacar IFPMIC fora agora, beleza? Para que a gente tire todas as dúvidas, né? Que esse componente realmente está causando essa falha ou não. Então, vamos lá, fluxo. Vamos extrair esse componente agora, beleza? 390, Arno 70, e vamos extrair esse componente para ver agora, né, se vai apresentar alguma coisa em VBAT, certo? Se vai apresentar alguma coisa em VPH-PWR, ou se o problema realmente estava no nosso IFPMIC.
Lembrando, eu vou ter que dar um pause aqui, porque eu não sei aonde eu tenho esse componente. Eu não vou procurar esse componente ainda, não tem uma placa igual. Então a gente vai ter que procurar em outra placa, certo? Esse aqui é o PM. Opa, não. Vou tirar daqui a pouco. Vou meter o dedo aqui, não, senão eu queimo meu dedo. Daqui a pouco a gente vai ver que o componente é. Vou dar uma pequena suspendida na placa. Essa solda aqui dessas placas da Xiaomi é porreta, né? Ó, pessoal, esse é o PMIC 8150L. Eu acho que eu tenho esse PMIC por aqui em alguma placa, certo? Eu vou colocar esse componente aqui do lado. Eu vou aproveitar que a placa está quente. Eu já vou fazer uma limpeza aqui, certo? Aqui, pasta 138 graus para ajudar no processo aqui de limpeza. Malha de soldadora. Deixar já nos 30 aqui para já preparado já para um outro circuito integrado, né? Colocar um pouco de fluxo novo. Pronto. Eu não sei nem se vai ser o IF-MIG ainda, né, galera?
Tô limpando aqui porque se não for a gente volta ele, né? A gente vai testar ainda aqui. Tem que passar ainda ficou uns pontos aqui maiores. Mas primeiro eu vou limpar bem aqui porque eu dou um pouquinho de solda aqui, galera. Tirar para não de repente fechar curto aqui embaixo desse componente, beleza? Machucar bem esse componente. Vou passar aqui amarelo só para dar o acabamento. E vamos fazer o teste, beleza?
Pronto, pessoal, já feito aqui, organizado. Agora a gente vai verificar se o consumo foi embora, né? Primeira coisa, vamos utilizar aqui o condução reversa. Eu vou... Como o aparelho estava em condução reversa, estava dando um valor muito alto, vamos verificar as malhas aqui se elas já foram liberadas, né? Condução reversa desse lado, 329. Já a gente percebe aqui já dando um valor melhor. Aqui, OL, certo? Esse lado aqui está desconectado. Ele vem conectado no CI, por isso que ele não apresenta mais fuga, né? Agora vamos ver aqui na VBAT qual é o valor que tem. Ó, 738 na VBAT, né? O valor até maior porque a malha está desconectada aqui, certo? E como a VPH-PWR ela tem alguns outros componentes conectados, elas vão dar sim um valor menor, certo? Agora vamos lá, galera. Vamos injetar aqui uma alimentação novamente. Para agora termos certeza de que a falha, né, realmente foi embora e que realmente estamos no caminho certo. Deixa eu pegar aqui as ponteiras da fonte, conectar aqui a terra, pegar aqui o multímetro só para a gente injetar a tensão. Conectado aqui a ponteira do multímetro à ponteira da minha fonte. Opa, para não quebrar essa aí aqui. Vamos ver, pessoal, de um lado aqui, ó lá, zerado. Ó, novamente, ó. Consumo foi embora, certo? Aqui aplicando na VPH-PWR, certo? Então, ó, VPH-PWR aqui, ó, zerada. Aqui, zerada. Capacitor, que a gente estava aplicando tensão, zerada. Agora vamos na VBAT. Na VBAT aqui, consumo aqui, consumo zerado. Certo? Deixa eu só fazer um teste aqui na fonte para vocês verem, ó. Tá vendo? Zerado. VBAT. VPH-PWR zerado. Lembra daquele capacitor que a gente mediu aqui, ó? Zerado também. E tudo zerado. Ou seja, o que a gente podemos concluir com isso? Podemos concluir aqui que realmente a nossa falha era o nosso IF-PMIC, né? O IF-PMIC aí era a falha desse aparelho, era ele que estava consumindo, era ele que estava apresentando justamente aquela falha. O que vamos fazer agora, né? Que vamos, deixa eu pegar aqui agora. O que vamos fazer agora? O que temos que fazer agora, pessoal? Temos que fazer agora justamente uma troca, né? Colocar outro IF-PMIC aqui e essa placa ela vai ligar normalmente. É justamente aquilo que a gente já estava acreditando, né? Quando a gente tem um consumo que está dando o mesmo consumo para um lado e para o outro da placa, né? Tanto para o lado da VBAT como para o lado da VPH-PWR, na grande maioria dos casos, né? Não é regra, mas na grande maioria dos casos a falha vai estar relacionado ao IF-PMIC, certo? E foi isso que aconteceu nesse aparelho. O aparelho aqui está sem IF, a gente vai procurar um outro IF-PMIC, pessoal. Vou pausar o vídeo aqui porque a gente vai ter que procurar, eu vou procurar uma sucata. Eu não esperaria que fosse essa falha.
Eu esperava que fosse alguma outra falha de inicialização, alguma coisa do tipo, mas a gente pegou logo uma fuga primária, né? Dessa fuga primária a gente foi analisando, chegamos à conclusão aí de que a FPMIC está com um problema, beleza? O que a gente vai fazer? Vamos procurar aqui agora, vou pausar o vídeo, a gente vai procurar esse componente. Deixa eu ver só que componente, vou mostrar para vocês aqui o componente que é, né? Esse PMI aqui. Por que eu não volto o componente, né? Alguém pode perguntar aí, poxa, por que não bota o mesmo componente, faz um rebalo e coloca o mesmo componente? Porque aqui, galera, não é oxidação, né? A gente faz esse tipo de procedimento quando a gente tem uma placa que tem oxidação. Então, às vezes, a oxidação é que está causando a falha no componente. Muitas vezes o componente não está com falha. Nesse caso aqui, a gente tem uma placa que a gente percebe, né, a olho nu e com o microscópio que não temos resíduos de oxidação aqui nessa placa, né? Isso aqui que você está vendo aqui por baixo é justamente o próprio desenho do componente, certo? E o fluxo e tal, isso que foi removido aqui, mas ó, o componente não apresenta, né, nenhuma oxidação, né? Esses pretinhos que você está vendo aqui, ó, são os desenhos do próprio componente, certo? Mas não é oxidação nenhuma. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos procurar, né, um componente desse aqui que é justamente o UPM8150, né? Tem muitas placas que tem esse componente aqui, né? A gente vai procurar agora para poder estar substituindo, né? Colocando aqui no nosso aparelho aqui, beleza? O aparelho aqui do nosso cliente. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Pausar aqui, já a gente está voltando. Então, pessoal, eu bati tudo aqui nas sucatas. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente consegue pesquisar aqui, é o PM8150B, mas eu não tenho o 8150, vai ter ele também, certo? E aqui a gente já verifica o seguinte, que ele tem aqui, certo, no Xiaomi, tem alguns Xiaomi aqui que ele tem, o Mi Pro, Mi 10, Mi 10 Supreme, né, Mi Pad 5, enfim, tem um monte aqui de aparelhos que ele tem, né? Tem o Moto G100 aqui, que é o XT2125. Procurei em todos os aparelhos aqui, né, as sucatas, eu não tenho nenhuma dessas placas aqui, né? Aqui mostra que tem no Poco F3, né? Aqui é o Poco F3, eu não tenho placa do Poco F3 aqui. Redmi 9 eu tenho, mas o Redmi 9 que eu tenho é o FE, não é o Mi 9 normal, né? Então já muda o componente. Só que aí, galera, eu vou deixar essa análise aí para vocês, né? Porque aqui é só colocar esse componente e ele vai voltar a funcionar. Isso aqui é certeza, certo? A gente já encontrou a falha, não tem mais curto, não tem fuga, não tem nada. É só colocar o componente agora, o aparelho voltaria a funcionar, né? Mas então, eu vou dar uma dica aqui para vocês, o seguinte, ó, caso vocês peguem esse tipo de aparelho aí, tem um aparelho que a gente tem bastante na bancada e tem também esse CI. Eu vou mostrar para vocês qual é, certo? Ó. Isso aqui, pessoal, não, isso aqui é a placa do Mi 10, do Mi 9, né? Mas isso aqui é uma placa, ó, do Poco M3, certo? Do Poco X3 que diga. É a placa do Poco X3. Nessa placa do Poco X3 aqui, também tem um componente, ó. Ele vem bem aqui, ó, certo? Ele vem bem aqui, abaixo da CPU e da memória. Eu tinha essa placa aqui sucata, porém eu já tinha tirado esse componente, ó, para colocar em um outro aparelho, né? Em um outro Poco X3. Tava com falha aqui de carregamento. Então eu achei a placa sucata, mas o componente não tem mais, certo? Aqui na borna não diz que é Poco X3, né? Diz Poco F3, provavelmente no Poco F3 deve ter também, só que no Poco M3, no Poco X3 Pro você consegue encontrar também essa placa, né? Aquele Pocozinho que dá muito problema, né, de solda fria aqui na CPU. Então vocês podem encontrar aqui também, certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer depois, quando eu pegar a peça,
eu vou estar fazendo, galera, o vídeo, né, da reposição desse componente para vocês verem, né, o aparelho voltando a funcionar, certo? Só que aí eu vou ter que me deslocar, ir atrás desse componente, de uma placa que tem esse componente, né? Isso aí vai durar, sei lá, 2, 3 dias, uma semana, vai depender do fluxo aqui, da demanda dos serviços que eu tenho aqui para fazer, né? Inclusive, chegou aqui para a gente um aparelho que a gente tem que socorrer imediatamente. Tem vários aparelhos chegando com esses problemas assim, ó. Ó como o aparelho tá. Isso aqui é um Moto G. Isso aqui é um aparelho da Motorola. Como tá as câmeras? Isso aqui é água. O aparelho levou um banho, né? Então são 3 aparelhos aqui já, ó. Tempo de inverno, ó, chega muito aparelho assim, ó. Ó como o aparelho tá, ó, todo molhado, a capinha do aparelho aqui, ó, tá vendo? Então a gente vai socorrer alguns aparelhos aqui que chegaram pra gente essa semana, que tiveram contato com água, né, por conta da chuva aí. Aqui em Recife tá chovendo pra caramba. Mas eu deixo aqui esse vídeo pra vocês, pessoal. Infelizmente, eu queria muito, né? Vocês sabem que todos os vídeos do canal aqui a gente sempre mostra o procedimento até o final. Aqui tá o indutor que ainda falta colocar, certo? A gente vai colocar esse indutor aqui quando a gente for colocar o CI. Beleza, galera? Tá aqui o indutorzinho. A gente vai colocar ele. Porém, né? Eu só vou botar quando tiver com o CI aqui, né? Esse CI aqui eu não vou utilizar novamente. Porque, como eu falei para vocês, não é questão de fuga, né? Por conta de oxidação aqui no aparelho, no componente, ó. É um componente, ó, que ele está, ó, em perfeito estado, né? Isso aqui que vocês estão vendo preto aqui não é oxidação, certo, pessoal? É desenho mesmo do componente. Se eu fazer uma limpeza aqui com a escovinha, vocês vão ver isso. É uma limpezinha, só que como ele está com fluxo aqui, aí até aparenta ser uma oxidação, mas não é, certo? É desenho mesmo do componente. Se eu voltar esse componente para a placa, vai voltar a fuga novamente, né? Então vai ficar como se a gente começou do zero. E aí eu não vou estar dando calor desnecessariamente nessa placa, certo? Então, pessoal, a gente vai finalizar esse vídeo por aqui, né? Infelizmente, não vamos conseguir finalizar o reparo por conta desse motivo, né? Que a gente não tem a peça aqui para concluir. Porém, eu deixo esse vídeo aqui para vocês, né? Toda a análise aí. O mais importante é a análise, né, pessoal? Não é a conclusão. Não é chegar aqui, imagina se eu fizesse esse vídeo aqui, pegasse o aparelho, visse a falha, depois eu voltasse aqui, ó, pessoal, fiz o reparo, foi esse componente aqui. Vocês perderiam toda a análise, né? Então eu vou deixar esse vídeo aqui no YouTube, justamente por conta da análise que a gente mostrou, como é que a gente fez. Então eu acho importante estar deixando aqui esse conteúdo para vocês, beleza? E se a gente pegar a peça, né? Se a gente conseguir pegar a peça, a hora que a gente conseguir pegar aqui a peça, a gente vai estar colocando e vai estar fazendo um vídeo aqui para vocês mostrando, né, o aparelho voltando a funcionar, porque aqui é checkmate, não tem mais para onde ir. Toda a fuga, todo o curto-circuito que tinha aqui, né, até a malha de baixa resistência já liberou, já ela está ok. Então o componente que está com falha realmente é esse. O componente que estava com a fuga realmente é esse, beleza? Se a gente botar aqui o componente e o aparelho não voltar a funcionar, provavelmente algum curto-circuito, algum problema aqui deve ter afetado outro componente. Porém, aí já é uma outra história, já é uma outra causa, né, que a gente vai estar analisando. Porém, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. E caso chegando aqui a peça, né, a gente vai entrar em contato com alguns lojistas aí, amigo, que se chegar rápido aqui a gente vai estar colocando componente para vocês, beleza? Para vocês verem o aparelho funcionando, né? Ver a logo do aparelho é muito bonito quando a gente mostra o aparelho ligando e finalizando o vídeo desse jeito. Mas infelizmente, por falta da peça, né, a gente não vai conseguir finalizar aqui para vocês, beleza? Então fica a dica aí, né, da análise e tudo mais. Lembrando, pessoal, estamos no período promocional. Amanhã, quinta-feira, é meu aniversário, né? Então estamos no período de aniversário aqui na GSC Assistec, e os nossos treinamentos estão num valor promocional acessível para todo mundo. Se você ainda não é aluno nosso, não perca tempo, você vai aprender muito com a gente, certo? Você vai ter suporte e tudo mais, né? Inclusive hoje, quarta-feira, eu vou finalizar aqui esse vídeo e a gente já vai se organizar
para começar aqui o suporte ao vivo para os alunos, né? Então, se você está com dúvida, tem algum problema de bancada, essa seria a sua oportunidade de tirar a dúvida diretamente comigo a partir, né, da nossa live, a partir do nosso suporte online. Então, não perca tempo, clica no link aqui na descrição do vídeo e faça o nosso treinamento Reparo Avançado ou o nosso treinamento de falhas de inicialização, ok? Os links estão aqui na descrição ou no comentário fixado aqui no vídeo, ok, galera? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!